Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei o horário que o senhor vai ver esse vídeo. Meu nome é Danilo, eu sou graduando no curso de Engenharia Elétrica. Meu algoritmo é para calcular a média geométrica dos elementos de uma matriz qualquer, onde o número de linhas e o número de colunas tem que ser menores que 7. A média geométrica pode ser calculada para a matriz quadrada e para a matriz retangular. Inicialmente vou declarar as variáveis, as quais são n, que é a ordem da matriz quadrada, e o número de linhas da matriz retangular, j, o número de colunas da matriz retangular. Repetindo, n, a ordem da matriz quadrada, e o número de linhas da matriz retangular, j, o número de colunas da matriz retangular. De inteiro, A é a matriz referência na qual eu vou calcular o produto dos elementos e a média geométrica dos elementos. Essa matriz é dada em vetor, que vai de 1 a 7 para a linha e 1 a 7 para a coluna, de inteiro. A média geométrica calculada através da raiz enésima do produto dos elementos na matriz. Essa média geométrica é dada em real. Prod é o produto dos elementos da matriz, que também é dado em real. Opção é dada em caractere, porque o usuário vai ter que escolher ou a letra Q para a matriz quadrada ou R para a matriz retangular. Depois do usuário escolher uma dessas matrizes, ele vai digitar a letra desejada e depois ler a opção. Caso a opção do usuário seja Q, a matriz quadrada, o usuário vai ter que digitar o número inteiro em menor ou igual a 7 para a ordem da matriz. Depois vai ler esse número. Depois dele ler esse número, ele vai comprar o número. Se n for menor ou igual a 7, o programa vai pedir para o usuário digitar os elementos da matriz. Depois de pedir para o usuário digitar os elementos da matriz, o programa vai pedir para o usuário ler a matriz. Depois o usuário vai calcular o produto dos elementos da matriz. Depois calcular a média geométrica dessa matriz, dos elementos dessa matriz. E por último, escrever a média geométrica é mg e o valor encontrado. Agora, caso a opção seja R, o usuário vai digitar um número inteiro entre 1 e 7 para a linha, né? Depois do usuário ler esse número inteiro entre 1 a 7 e 7 para a linha, ele vai ler esse número. Se o número de linhas for menor ou igual a 7, o usuário vai digitar o número de colunas, né? Depois vai ler esse número de colunas, depois vai comparar o número de colunas. Depois de comparar o número de colunas, o usuário vai montar a matriz, vai digitar os elementos da matriz e vai escrever a matriz. Depois, ele vai fazer o mesmo processo que fez na matriz quadrada. Vai calcular o produto dos elementos da matriz, vai calcular a média geométrica dos elementos da matriz. Depois vai escrever média geométrica é mg e depois colocar o resultado encontrado da média geométrica. Agora, se lá no início o usuário, na hora que for botar para rodar, digitar uma letra que não esteja na opção do menu, vai aparecer uma mensagem de erro para o usuário dizendo: letra digitada não corresponde a nenhuma opção. Aí, se o usuário
escolher a matriz quadrada, por exemplo. Se ele escolher a matriz quadrada, o programa vai dizer, o usuário vai escolher a matriz quadrada e na hora da ordem ele bota a ordem 8. Vai aparecer uma mensagem de erro também, dizendo que número digitado é maior que 7. Caso o usuário escolha a matriz R, vai aparecer uma mensagem também, dizendo que quando ele escolher a matriz R, quando o usuário escolher a matriz R, ele bota o número de linhas maiores que 7, maior que 7, vai aparecer uma mensagem de erro, dizendo número digitado maior que 7. Na matriz retangular ainda, se esse mesmo usuário digita um número maior que 7 para o número de colunas, vai aparecer número digitado é maior que 7. Agora, antes de finalizar minha apresentação, eu vou botar para rodar. Primeiro eu vou digitar os elementos da matriz quadrada de ordem 2. Calcular a média. Por que eu digitei uma ordem pequena? Porque na hora da execução do programa, se eu botasse aqui, por exemplo, a ordem 7, ia demorar muito para calcular. Ia demorar muito porque iam ser 49 elementos. Por isso que eu botei matriz de ordem 2. Agora vamos fazer essa mesma matriz com a ordem maior do que 7 para ver o que vai aparecer. Ainda botei matriz de ordem 9, aparece no erro, tá vendo? Número digitado é maior que 7. Vamos fazer com a R para digitar os elementos da matriz. Boto o número de linhas 3, número de colunas 2. Calculou a média geométrica, tá vendo? Agora, vamos ver essa mesma matriz botei o número de linhas 9, aparece a mensagem. Número digitado é maior que 7. Vamos na matriz com o número de colunas maior que 7 agora, que eu já fiz com a matriz retangular o número de linhas maiores que 7, agora eu vou fazer número de colunas maior que 7. Erro, número digitado é maior que 7. E aí finaliza o programa. Agora vamos fazer com uma letra qualquer. Colocar a letra, sei lá, X. Aparece, tá vendo? Eu coloquei uma letra diferente que não tá no menu, apareceu. A letra que ele digitou não corresponde a nenhuma opção. E finaliza o programa. Só que o programa quer que calcule a média geométrica.